Falar um pouco mais aí sobre essa auditoria cidadã da dívida, essa campanha aí, né, da auditoria cidadã da dívida, cujo objetivo é informar e conscientizar a população brasileira, bem como também até de outros países, a respeito do sistema que está corrompendo financeiramente a nossa sociedade. Muitos dos senhores certamente não sabem que o que tem colocado o nosso país mergulhado numa imensa crise não é apenas a corrupção generalizada que se instalou no meio político, né? Quando se vê as notícias falando de Brasília, praticamente os jornais da grande mídia virou capítulos de novela que no dia a dia vem trazendo aí o andar, né? O andar da carruagem no que diz respeito aos acontecimentos políticos, às investigações impetradas e como anda no dia a dia a evolução dessas coisas. Fato é que se você tiver o senso crítico ligado e funcionando, você terá visto que se tornou uma novela sem fim. Cada dia um assunto novo, cada dia uma polêmica diferente, cada dia o vento vira para um lado, no outro dia o vento vira para o outro e não se chega a um denominador comum e não se chega aos finalmente sobre cada questão. É como às vezes eu digo, começam tudo e não terminam nada. Isso é algo terrível para a nossa nação brasileira. E se os senhores fizerem uma pesquisa um pouco mais acurada, os senhores verão que isso é apenas para mascarar o verdadeiro e maior problema que assola a nossa nação, que é o fato de estarmos mergulhados num esquema muito organizado vamos dizer assim, de acúmulo de riqueza nas mãos de poucos, principalmente dos banqueiros. Basta os senhores analisar e verão que os banqueiros estão num sistema aí onde eles emprestam dinheiro para o governo através do sistema Selic, onde o governo pega dinheiro emprestado para gastar nos bancos, certo? Se eu não estiver enganado aqui, através do Banco Central. Porém, o Banco Central é quem pega o dinheiro dos bancos varejistas, né, dos outros bancos, para passar aí esse dinheiro para o governo e deixar a população praticamente sem crédito. E através do sistema Selic, onde é proposto ali uma taxa de juros bem alta em comparação com aquilo que o governo paga na caderneta de poupança do povo brasileiro. Então, isso faz com que o governo fique devendo, né? Fique devendo ao sistema financeiro. E o governo gasta mesmo. Ele não hesita em gastar, ele gasta para pagar o funcionalismo público, ele gasta com as regalias que todo mundo já sabe que acontece ali. E ele, tendo ou não tendo dinheiro, não importa. Ele vai nos bancos e pega esse dinheiro, manda para o caixa do governo através de emissão de compromissos de pagamentos chamados títulos do Tesouro Nacional.
E esses compromissos, eles têm prazos, né? E ao vencer esses prazos, o governo é obrigado a depositar ao menos o pagamento dos juros da dívida que foi formada para o sistema financeiro. E até aí tudo bem, porque o povo brasileiro entende que se estamos devendo, temos que pagar. Aprendemos desde criança que devemos arcar com os nossos compromissos assumidos e, e evitar, e obviamente, né, nem vou dizer evitar, mas que se faça de tudo para não causar dano a ninguém, que não se dê calote, não é? Então, o governo, usando a grande mídia, diz para a população que, como o país está devendo, precisa pagar. E como o povo brasileiro é bom pagador, o governo precisa pagar, mas está em dificuldade financeira. E por essa dificuldade financeira, a única fonte de recursos que o governo tem seria aí através dos impostos que a população paga. Então eles vivem aí propondo aumento de impostos, alegando, né, essas necessidades, fazendo com que o povo brasileiro e as empresas concordem com essa questão de aumento de impostos e concluem que, bom, já que temos que pagar, então vamos pagar, ainda que estejamos apertados, vamos pagar. E aí então isso acaba fazendo com que as pessoas e as empresas abram mão de outros gastos, de outros investimentos para poder pagar aí esses impostos mais caros, fazendo com que o governo tenha conseguido aí arcar com seus compromissos de pagar esses altos juros ao sistema financeiro, né? E a coisa vai rolando, só que isso já tem muitos anos que isso ocorre dessa forma. E assim como uma dívida que qualquer um de nós tenhamos contraído, se você tem uma dívida hoje, no tempo atual, você vai entender o que eu estou dizendo. Se você não tem, mas já teve e passou dificuldades com essa dívida, também vai entender o que estou dizendo. O fato é que quando se tem uma dívida e nela há embutido ali os juros nas prestações que vão vencendo, esses juros, se não forem pagos, pelo menos o juro, a dívida tende a aumentar por causa da questão dos juros compostos, né, que é a cobrança de juros sobre juros. E isso também acontece com a dívida que o governo tem. Mas o que se desconfia aqui, e é objeto de pesquisa da Auditoria Cidadã da Dívida, que está no olho desse furacão, analisando mais de perto, e aí eu sugiro que os senhores acessem lá o site da Auditoria Cidadã da Dívida para obter mais detalhes sobre esta questão. Fato é que está ficando muito claro e evidente que o país está diante de um famoso sistema de pirâmide financeira e fazendo com que o povo pague a conta dos que estão no topo dessa pirâmide, que muitos deles são aí os políticos e grandes empresários, principalmente, mais no topo ainda os banqueiros. E eles têm recebido dinheiro de sobra. Só que a ferramenta que eles estão usando, que é a dívida, essa ferramenta não está sendo tão eficaz mais como era antes, fazendo com que seja necessário apertar ainda mais o povo e as empresas, né, a nação e as empresas, para pagar essas dívidas, para pagar os juros. Só que para pagar mesmo os juros já está ficando difícil.
Se o juros está ficando difícil, que dirá a dívida em si. Logo, se pelo menos os juros não forem pagos, o sistema tende a entrar em colapso. E como eles já perceberam isso, daí os senhores vão ver que é por isso que você vê essas autoridades aí na televisão com cara de espanto, com cara de gente estressada e nervosa, sem saber qual a melhor atitude tomar, uma vez que eles estão ficando num beco sem saída. E quanto a nós, já que eles mesmos já estão vendo que a coisa está ficando feia, quanto a nós, devemos procurar alternativas para as nossas transações financeiras, para levar nossa vida, nosso cotidiano sem nenhum problema. Então é isso, mais esse complemento aí, que eu já venho tratando desse assunto, mais esse complemento aí que eu acabo de colocar para os senhores fazerem aí as suas análises e logo em seguida tecer aí os seus comentários. Ficando agora por último a dica do site aqui perto tem.com.br para você ganhar aí seus Safira Coins, uma nova criptomoeda que surge com o objetivo de resolver muitos problemas. É isso, fiquem todos na paz do Eterno. Até o próximo vídeo. Falou!